Blocos partidários têm até hoje para indicar senadores para a comissão do impeachment. E o Ministério da Fazenda pede ao Legislativo votação de projetos. Esses são os destaques desta sexta-feira. Bom dia. Deve ser completada hoje a lista de senadores que vão fazer parte da comissão do impeachment. O presidente da comissão deve ser Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Para a relatoria, ainda não há acordo. Confira os parlamentares já indicados. O Bloco Democracia Progressista, composto por PP e PSD, indicou os senadores José Medeiros, Ana Amélia e Gladson Cameli. O Bloco da Oposição, formado por PSDB, DEM e PV, terá como titulares os senadores Aloísio Nunes, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e Ronaldo Caiado. Pelo Bloco Moderador, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, participam da comissão Wellington Fagundes e Zezé Perrella. O PMDB, que não forma bloco com outros partidos, indicou os nomes dos senadores Raimundo Lira, Rose de Freitas, Simone Tebet, José Maranhão e Valdemir Moca. Faltam indicar os integrantes o Bloco de Apoio ao Governo, formado por PT e PDT, e o Bloco Socialismo e Democracia, que tem PSB, PPS, PCdoB e Rede. O prazo final para a indicação é sexta-feira, dia 22 de abril. Aqui o presidente nos deu 48 horas, eles queriam que indicasse no primeiro dia. Nós vamos usar os nossos prazos, todos os prazos regimentais, para impedir que se consuma esse golpe. Agora, o que quer o governo? Procrastinar? Jogar uma situação para mais um mês? Quer dizer, o Brasil cada vez mais se desintegrando? Esse é o jogo? As indicações do presidente e do relator da comissão do impeachment foram feitas nesta quarta-feira. O PMDB escolheu Raimundo Lira para presidir os trabalhos e o PSDB quer que Antônio Anastasia produza o parecer de admissibilidade do impeachment. Os nomes ainda precisam ser aprovados na reunião de instalação. O PT não concorda com a Anastasia, o PT concorda com Raimundo Lira. Chegar ao Anastasia, a gente já sabe que é um relatório a favor do impeachment. E esse não é um papel nosso aqui agora. Volto a dizer, nós temos que ser juízes. É preciso colocar um relator que tenha um mínimo de imparcialidade para escutar os argumentos dos dois lados. O Anastasia já seria alguém a favor do impeachment. Não compete ao PT estar opinando sobre isso. A regra do processo é a eleição. Nós vamos submeter a votos o nome do presidente e do relator da comissão e existe um entendimento entre os partidos que será respeitado a proporcionalidade. E nesse critério de proporcionalidade, cabe ao PMDB a presidência e, na sequência, ao PSDB a relatoria. Não pode ser uma questão partidária, e sim uma questão de definição do que vai acontecer nesse processo. Como vimos aí, as indicações que faltam serão apresentadas nesta sexta-feira. Agora, a instalação da comissão deve ocorrer na próxima segunda-feira. O ministro da Fazenda pediu ao presidente do Congresso que o parlamento vote 2 projetos, um deles de interesse dos estados. Já o outro é a proposta de redução da meta de superávit fiscal da União. O pedido foi feito diretamente a Renan Calheiros, no momento em que a Câmara dos Deputados promete paralisar as votações até a apreciação do impeachment pelos senadores. Nelson Barbosa pediu ao presidente do Senado apoio para a votação do projeto que prevê o alongamento da dívida dos estados com a União em até 20 anos. A proposta está na Câmara e, segundo o presidente Eduardo Cunha, os deputados não devem votar nada enquanto o processo de impeachment estiver em curso. Eu, sinceramente, não acredito que o lockout ajude ao Brasil. Nós temos que separar as matérias de interesse do Brasil e as matérias de interesse de governos, que são efêmeros.
Eu não vou aqui no Senado apostar no lockout, no agravamento da crise. O ministro pediu urgência também para a aprovação do projeto que prevê a revisão da meta fiscal de 2016, que reduziria o superávit primário de 24 bilhões para 2 bilhões e 800 milhões de reais. A matéria precisa passar primeiro pela Comissão Mista de Orçamento e, se não for aprovada antes do dia 22 de maio, será preciso fazer um novo contingenciamento que pode paralisar a máquina pública. Tudo indica que será necessário fazer um novo contingenciamento e esse novo contingenciamento no atual estágio da economia brasileira não é a melhor medida. Na verdade, pode ser uma medida com efeitos negativos sobre o nível de atividade. Mesmo sem apoio da Câmara para votar projetos, Nelson Barbosa já pode contar com alguns apoios no Senado. Para o PSDB, projetos ligados ao orçamento não podem ficar paralisados. O Congresso não vai ser responsável pela paralisação do país. É importante que o Congresso instale a Comissão Mista de Orçamento e possamos analisar com o devido cuidado, porque de fato é uma situação gravíssima. O problema não é só financeiro, é também orçamentário. Por isso que é preciso fazer esses ajustes para não repetir o crime de pedalada fiscal, de não cumprimento daquilo que o Congresso estabeleceu como norma, como lei. Como a Comissão Mista de Orçamento ainda não foi constituída, o projeto de revisão da meta só pode ser aprovado pelo plenário do Congresso Nacional se for aprovado um requerimento de urgência. Qualquer procedimento vai depender da urgência urgentíssima. E o presidente da Câmara já disse que vai vincular o funcionamento da Câmara até na participação das sessões do Congresso, ao andamento que está normalizado aqui do processo de impeachment no Senado. A isenção de impostos para obras de saneamento básico pode aumentar o acesso da população a este serviço. Um projeto em tramitação no Senado quer acabar com a cobrança de alguns tributos nesse setor. Garantir saneamento básico a todos os brasileiros ainda é um desafio. A água chega nas torneiras de 82% da população, mas menos da metade tem acesso à rede de esgoto. E a maior parte do esgoto coletado não recebe tratamento adequado. Desonerar as empresas que prestam serviços públicos de água e esgoto para que elas tenham mais recursos para investir na melhoria do atendimento à população. É o que propõe o projeto que está em discussão aqui no Senado. A proposta isenta essas empresas do pagamento de tributos como o PIS/PASEP e o COFINS e prevê que o Poder Executivo faça uma estimativa do montante da renúncia fiscal antes que o projeto vire lei e entre em vigor. Para o especialista em saneamento e recursos hídricos da Universidade de Brasília, a medida é boa, mas é preciso garantir que os recursos sejam realmente investidos na melhoria dos serviços prestados à população. Se esse recurso tiver a destinação de uma melhoria da cobertura, da melhoria dos serviços, eu acho que é muito bem-vinda. Agora, temos que ficar atento. Em alguns casos, se não houver um certo cuidado, a isenção fiscal, dependendo dos termos do contrato de concessão, essa isenção fiscal ela não vai reverter, ela pode até reverter no aumento da lucratividade da empresa. O assessor de planejamento da CAESB, a Companhia de Água e Esgotos de Brasília, alerta que o problema do saneamento não se limita à falta de recursos. Existe toda uma coisa por trás disso, que você pode dar muito dinheiro para a empresa, mas se ela não tiver a capacidade de fazer isso virar em um empreendimento concreto, ou seja, bons projetos, boas obras, não vai adiantar nada. A proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos e não é consenso entre os parlamentares. É uma forma de as empresas estaduais terem uma capacidade maior de investir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico adequado. Essa proposta não resolve todos os problemas, mas dá um passo gigantesco para o atendimento, principalmente das populações mais carentes. Agora é óbvio que as empresas, principalmente as empresas estaduais, precisam se planejar e fazer de forma adequada, ao custo adequado, esses investimentos. Já há previsão na lei geral que tratou do saneamento
saneamento básico no nosso país, de incentivos os mais diversos para que se possa implementar um programa arrojado de saneamento básico. Não seria adequado que nós tivéssemos a aprovação de uma proposta que vai isentar exatamente essas empresas com relação ao PIS, COFINS, que são impostos, contribuições fundamentais para o custeio da Previdência e de outras áreas de políticas sociais no Brasil. O saneamento básico é tema da campanha da fraternidade deste ano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O projeto já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e tem decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos. A luta contra a corrupção começa pela educação e para financiar esse combate poderá ser usado o dinheiro que os agentes da lei conseguem tirar das mãos de criminosos. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça prevê que os recursos recuperados nas operações de combate à corrupção poderão ser aproveitados prioritariamente no Fundo Social de Financiamento da Educação, criado na Lei do Pré-Sal. Pouco disso vai ser recuperado. Não é algo que vai fazer a diferença na educação, porque a educação é uma coisa cara. Mas pelo menos tem um valor simbólico, é uma educação em si. Dizer, olha, o dinheiro que se recupera do roubo de políticos corruptos, a gente não só recupera, mas coloca para as crianças do Brasil, para construir o futuro da nação por meio da educação. Começamos a fazer uma contabilização de 2009 para cá e nós já temos em arrecadação cerca de 1,2 bilhão de reais arrecadados em prol do patrimônio e também nas questões de combate à corrupção. Para que a proposta alcance o objetivo desejado, é necessário separar os valores resultantes de ações da União na Justiça daqueles ligados a crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Um outro obstáculo que precisa ser superado é a burocracia. Até agora, nenhum recurso do pré-sal veio para a educação. Nós já passamos praticamente 6 anos desde a sua aprovação. Então, eu não vejo factível essa forma de arrecadar recursos para a educação. Você que é aluno do ensino médio da rede pública estadual de todo o país, o Senado lhe faz um convite. Participe do programa Jovem Senador. O programa Jovem Senador foi uma experiência ótima na minha vida, foi uma das melhores semanas da minha vida, inclusive. Eu conheci muitas pessoas diferentes de outros estados que tinham várias visões de mundo. O primeiro passo para Vitor se tornar um jovem senador foi vencer um concurso de redação na escola. É assim desde que o projeto começou em 2010. Neste ano, os alunos do ensino médio devem escrever sobre inclusão e educação através do esporte. O texto vencedor deve ser enviado à Secretaria de Estado da Educação até 19 de agosto. Os 3 melhores seguem para a etapa nacional. No Senado, uma comissão julgadora é formada. Os autores das 27 redações selecionadas vêm para Brasília junto com os orientadores. Aqui eles participam da atividade legislativa, discursam no plenário e propõem leis. Atualmente, 34 propostas apresentadas pelos jovens senadores estão tramitando. São 25 projetos de lei do Senado, 7 sugestões e 2 propostas de emenda à Constituição. No ano passado, mais de 18 mil escolas participaram, com 267 mil estudantes. Resultado de uma sugestão dos jovens senadores, o projeto que garante a aplicação de teste vocacional aos alunos do ensino médio foi aprovado no dia 14 de abril. A coordenadora do projeto Jovem Senador diz que os estudantes que participam passam a entender como funciona o parlamento. São visões de que, poxa, como o Senado Federal é importante, para o Brasil, como as leis que são produzidas aqui, elas afetam diretamente na minha vida, na vida da escola, na vida da minha comunidade, na vida do meu estado. Vitor Taquari, que participou do programa no ano passado, agora está cursando Direito na Universidade de Brasília. Eu vi como que é grande a estrutura política do Brasil e eu vi que
Eu realmente quero participar da política, sim, quero melhorar as condições do Brasil. O professor Rogério Pacheco, que foi o orientador de Vitor, já está preparando a turma para a edição desse ano. Participando do concurso Jovem Senador, é possível que o aluno faça boas redações e se prepare não só para um concurso, mas também que aumente a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Experiência para os professores, os alunos e para os parlamentares. Aproveite, se inscreva e venha visitar a gente aqui no Senado. Eu teria o maior prazer de conversar com vocês. Na nossa página na internet você tem detalhes sobre como participar do programa Jovem Senador. Você acompanha outras notícias nos boletins do Senado agora. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a sessão plenária não deliberativa, aquela dedicada aos discursos dos senadores. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.